Muitas vezes a gente acompanha isso de longe, esses casos a gente acompanha de longe e como não mexem com a vida da gente, a gente não dá a devida importância, não é? A gente vive no nosso mundo urbano, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, mas olha isso daqui, tensão no Mato Grosso do Sul, índios estão em pé de guerra, um cacique está desaparecido depois que pistoleiros invadiram uma aldeia perto da fronteira com o Paraguai. O superintendente da Polícia Federal no estado deve ir hoje à região. Na reportagem do Luiz Felipe Fernandes, você vai entender as origens deste conflito por terra. Bom, não é difícil a gente entender, né? Conflito entre índios e fazendeiros. Vamos ver. Meus tataravô foi morto pelos brancos e meu bisavô também foi morto. Meu avô e meu pai. Eu não queria acreditar nessa história. Olha essa terra aqui. Se Deus quiser que meu pai, bisavó, meu tataravô deixou aqui. Eu amo ele. A gente não é cão nem animais, a gente é ser humano. O canto é de lamento. A sensação é de abandono. Hoje em dia percorreu aldeias e reservas indígenas no interior de Mato Grosso do Sul, estado com a segunda maior população de índios do país. O que presenciamos é preocupante. De um lado, os índios. Do outro, proprietários de terra. A distribuição geográfica dos índios em Mato Grosso do Sul seguiu uma lógica desumana ao longo da história. Na década de 20, o antigo Serviço de Proteção ao Índio, hoje FUNAI, reuniu diferentes etnias no mesmo espaço. Atualmente são 75 mil índios. A maior parte, 45 mil, vive numa área de 420 quilômetros quadrados, equivalente a uma cidade como Curitiba. Toda essa área não chega a 2% do território do estado. Houve esse processo de confinamento dessas populações, né? Uma situação muito semelhante a campos de concentração, uma política feita pelo governo federal à época, né? O governo federal pegou as comunidades, retirou as comunidades das áreas por elas ocupadas. Este é o retrato mais comum da situação indígena aqui em Mato Grosso do Sul. As extensas plantações, principalmente de soja, literalmente empurram os índios para minúsculas áreas preservadas dentro da propriedade rural. Aqui é como se fosse uma floresta improvisada, só que bem distante da situação ideal. O acampamento Laranjeira em Anderu fica próximo à cidade de Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. Está dentro de uma fazenda e abriga 36 famílias de índios Guarani Kaiowá. Aqui, Maurico vive com a mulher e 3 filhos pequenos. Ele não trabalha. Uma vez por mês recebe uma cesta básica da FUNAI e explica por que não pode plantar. Você ainda não pode plantar aqui. Não pode plantar. Porque a terra, teoricamente, ainda não é de vocês. Não, na verdade não. Tem que ser demarcada. Tem que ser demarcado. Mato Grosso do Sul é o 5º maior produtor de soja do país e tem o 2º maior rebanho bovino. Em uma região dominada pelo agronegócio, a disputa por um pedaço de terra é inevitável. Num simples encontro, o clima fica tenso. Não, obrigado. Tivemos que pôr aqui seguranças, porque eu tinha medo que minha família sofresse alguma agressão. Para chegar à área ocupada, os índios têm de passar pela propriedade de Raul das Neves. Raul tem uma escritura paroquial da propriedade, um documento de 1842. O produtor rural está prestes a receber a visita de peritos da justiça. Se a terra for considerada indígena, vai ter de desocupá-la. Se nós chegarmos a perder essa propriedade, vamos ter que entregar ela de mão beijada, de graça, e nós vamos trocar com os índios. Aí nós que vamos para a beira da estrada. Um entendimento recente da justiça é o de que a terra indígena é aquela ocupada pelos índios depois da Constituição de 88.
Antes disso, eles têm direito à demarcação se laudos antropológicos constatarem que as populações foram expulsas. O problema é que na década de 50, muitos fazendeiros conseguiram títulos junto ao governo federal, que incentivava a expansão agrícola. Legalmente, eles também têm direito à terra. Obviamente não pode chegar nessas áreas e entender que o título que ela deu há 50 anos ou 30 anos é nulo. Então, uma das soluções possíveis é que a União encampe a indenização dessas áreas, né? Ou seja, que ela reconheça que titulou de forma indevida e pague, né, alguma forma de compensação financeira aos detentores atuais desses títulos. Se vai fazer um estudo, a FUNAI vai fazer um estudo, mas nós também queremos contraditório. Eles não aceitam ser acompanhados, né? Então, sempre existe o risco. Nós não vamos permitir que se faça invasão. Não, isso não pode. Nós estamos abertos à discussão, né? Mas invadir, a gente não permite que invade. Essas imagens mostram a violência de uma ocupação indígena a uma propriedade rural em 2003. Armados com arco, flecha e facas, os índios partem para o confronto direto com os fazendeiros. Os dois lados estão dispostos a brigar. Tiros são disparados. Os índios podem até conseguir retomar a terra, mas quando há uma ação judicial de despejo, ficam frente a frente com a polícia. O documentário registra uma reintegração de posse de 2005. Contra o aparato policial, pouco se pode fazer. No acampamento Curuçu-Ambar, a comunidade indígena vive no meio de uma lavoura de soja no município de Amambai, quase na fronteira com o Paraguai. As marcas que esses índios trazem pelo corpo são de disparos de arma de fogo, resultado da desocupação violenta que ocorreu em 2007. Durante o despejo, 9 pessoas morreram, 5 eram crianças. Angélica ainda tem uma bala alojada no peito. Quando acabou de descer, já tinha pipocado, né? Tinha criança. Tem a criança também, tem idoso. Segundo o Sindicato Rural de Dourados, 49 fazendas estão ocupadas por índios em Mato Grosso do Sul. O resultado da luta pela terra para alguns índios, infelizmente, é a morte. Foi o que aconteceu com o marido da Marluce e também com o irmão dela, que era marido da Creonice. Eles morreram lutando pela terra, foi isso, Marluce? Foi. O que aconteceu com eles? Eles estavam começando a ajudar o pessoal, né? Daí o fazendeiro mandou o pistoleiro para matar ele, porque ele estava ajudando o pessoal do Curuçu-Ambar, a comunidade. E de acordo com a tradição indígena, os corpos, olha só, foram enterrados na terra da qual eles nunca saíram. Ortiz Lopes, líder Guarani Kaiowá, foi assassinado no dia 8 de julho de 2007 na porta de casa, na frente da mulher e dos filhos. O pistoleiro chamou ele na porta, daí ele saiu para conversar com o pistoleiro e aí quando o pistoleiro atirou nele 2 vezes já, daí ele falou, os fazendeiros mandou acertar com o senhor, seu Ortiz, falou para ele. Aí foi atirando quando eu me apavorei. Valdelice é professora e filha do cacique Marcos Veron, morto em 2003 durante um atentado na aldeia Taquara, em Juti, sul do estado. O índio de 73 anos foi espancado até a morte por homens armados, supostamente contratados para expulsar a comunidade indígena. Valdelice estava em Dourados quando ficou sabendo que o pai estava gravemente ferido. Eu fui no hospital para me saber, aí eu conversei com o enfermeiro, eu falei para ele, não falei que era meu pai, falei, tem um indígena que foi, parece que espancado, eu gostaria de ver ele. Ele olhou para mim, ele foi lá dentro, voltou e falou, olha, ele tá lá no ML. O cocar do cacique que Valdelice recebeu das mãos do pai pouco antes dele morrer
é agora a lembrança viva de uma luta que está longe do fim. Hoje eu venho entender que o que ele quis dizer quando ele tirou o cocar e colocou na minha cabeça. Hoje eu venho entender que a luta vai continuar. A luta vai continuar e não vai parar. Mas a luta pode continuar da forma correta nos tribunais. Em fevereiro deste ano, 3 réus foram condenados a 12 anos de prisão por torturar 6 índios da aldeia Taquara. Outras 24 pessoas envolvidas nos crimes contra os indígenas, entre eles fazendeiros e policiais, aguardam julgamento. O pistoleiro que matou o cacique Marcos Veron está foragido há 8 anos. Ainda se fala por aqui de uma suposta lista de lideranças indígenas marcadas para morrer. Por causa das ameaças que recebe, Eliseu é uma das 3 lideranças indígenas incluídas no programa de proteção da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Eu recebi já algumas ameaças por celular, só que não identificado, porque sempre ligava para mim que agora seria a minha vez de morrer, porque eu não estou parando de lutar, e aí é uma intimidação que eu sempre recebia, né? Apesar das ameaças, o programa de proteção não estabelece escolta para o índio. Tá no papel, mas só que na prática nós não temos essa segurança. Eu tenho medo, né? Mesmo dentro de suas aldeias, os índios alegam estar sob vigília constante. Este aqui seria um dos pontos de observação. Eu sinto muito eu viver dentro da minha aldeia perseguido. Com medo? Mas claro. Os homens é armado, arma pesado. Não é só 22, os espingardinhos pequenos. A espingarda é grande. Fica aí tirando bom. A aldeia Passo Piraju reúne 30 famílias numa área equivalente a 40 campos de futebol. É uma das 36 terras indígenas que deveriam ser identificadas pela FUNAI como sendo de populações Guarani Kaiowá. O compromisso foi firmado por meio de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. Todos os prazos venceram e até hoje não houve identificação das terras. Os índios sobrevivem nas aldeias de forma muito improvisada. Essa construção que eles chamam de yoga é, na verdade, muito simples. Nós vamos entrar agora para conhecer. São geralmente bem pequenas, apertadas e, por causa do calor comum aqui no estado, bastante abafadas. A maioria aqui dorme em rede. E por causa dessa situação, eles passam muitas necessidades, como, por exemplo, a dona Marcelina. Eu vou pedir para o Smart ajudar. Pode ficar aqui, Smart? A dona Marcelina, ela, na verdade, perdeu um filho, então, desnutrido. A segunda Marcelina, ela estava contando sobre o filho que ela perdeu. Passava muito fome, não tinha comida. Aí a criança não suportou e acabou morrendo. Mato Grosso do Sul concentra 55% dos crimes fatais nas aldeias, a maioria deles por conflitos dentro das próprias comunidades. A reserva indígena de Dourados, segunda maior cidade sul-mato-grossense, concentra mais de 14 mil índios numa área de 3.300 hectares. É a maior do Brasil. Aqui a média é de 145 assassinatos para cada 100 mil pessoas, número que supera as mortes no Iraque, com 93 assassinatos para cada 100 mil pessoas. É preciso que haja uma ampliação, que haja reconhecimento, célere dos direitos dessas populações, direitos absolutamente inequívocos aos territórios. E a partir do momento que haja esse reconhecimento, é possível que nós possamos, havendo retorno dessas comunidades ao seu modo de vida tradicional, conter essas várias mazelas que as assolam, principalmente a violência interna. A reserva de Dourados já foi considerada pela Procuradoria-Geral da República como a maior tragédia indígena em todo o mundo. Sem espaço em aldeias superlotadas ou expulsos de terras não demarcadas, muitos índios sobrevivem à beira de rodovias como essa aqui, bastante movimentadas. E uma das consequências são as mortes por atropelamento. Só neste acampamento foram 2 nos últimos 3 meses. A índia anciã lamenta a morte do filho na rodovia.
Seu filho morreu na rodovia? Morreu da rodovia BR e da rodovia também, acidentado também. Atropelado? Atropelado, o pai dele também. Os barracos improvisados não oferecem proteção alguma. A situação é de abandono. Crianças estão entregues à própria sorte às margens da rodovia. A gente sai de um perigo e vem para o outro, talvez se torne mais pior na beira da estrada. Mas, na verdade, a gente não está tendo lugar nem na beira das estradas e nem demarca nossas terras. Né? Promulgada em 1988, a Constituição deu prazo de 5 anos para concluir a demarcação de terras indígenas. 23 anos depois, imagens como essas ainda chocam os defensores de direitos humanos. Isolados na terra que julgam ser deles, os índios parecem invisíveis aos olhos da lei. No estado de Mato Grosso do Sul, para nós, Guarani e Kaiowá, não tem justiça. Com suas cores e seus trajes, o índio quer ser visto. Com seu canto, quer ser ouvido.